Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de Python. Nessa videoaula a gente vai continuar falando aí do SciPy, da biblioteca SciPy, e ainda falando de otimização. Então, dentro de otimização a gente tem aí os vários métodos que a gente pode utilizar, e eu vou aqui demonstrar uma otimização utilizando agora a função minimize_escalar, que é uma função para a gente minimizar funções de uma única variável, ok? Então, entrando aqui nessa biblioteca, a gente tem algumas características agora para a gente poder utilizar essa função. Então, veja que eu vou colocar a função minimize_escalar. O que ela vai fazer? Ela vai minimizar uma função de uma única variável. E o que eu preciso passar para ela? Olha só, a gente precisa passar uma função de uma única variável. A gente tem que passar para ele também, isso aqui tudo é opcional, né? Esse aqui é interessante, o bounds, que a gente pode passar para ele os contornos, da nossa variável, ou seja, de quanto até quanto a nossa variável ela pode ir. Uma coisa importante para a gente passar também é o método. Então, veja que o método principal dele aqui é o método branch. Tá? Esse método é o método principal e esse também é o método principal, esse bounded. O método bounded, a gente vai definir, a gente pode restringir as condições onde a nossa função ela vai ser mínima. Ou seja, dentro de um intervalo de x, por exemplo, a minha função vai ser minimizada. E nesse caso do branch método, ele vai minimizar aí sem restrição. Então, veja que o branch ele vai fazer sem restrição e esse método bounded ele vai usar aí para uma condição de contorno que você colocou. Eles colocam também que você pode utilizar o método golden, mas eles não sugerem utilizar o método golden. Eles colocam lá na biblioteca que esse método golden foi colocado apenas por questões didáticas, para uso acadêmico. Então, nós vamos estar utilizando agora essa biblioteca minimize_escalar. Então, vamos importar essa biblioteca. Então, a gente está aqui no Python, eu já salvei esse arquivo como scipy_minimize_escalar, para minimização de uma função de uma única variável. A primeira coisa que nós vamos fazer será importar a nossa biblioteca. Então, scipy.optimize import minimize_escalar. Pronto. Agora, eu vou definir a nossa função. Vou definir uma função aqui f de x, aquela mesma função nossa, f igual a 100 menos x, apenas para exemplificar, e aí a gente retorna a nossa f. Tá? Vocês podem definir a função que vocês quiserem aí. E agora eu vou simplesmente digitar aqui xopt igual minimize, vou escalar, vocês podem copiar também e colar aqui, e aí eu vou falar, a minha função vai ser a f, e vou passar um método. Então, o método vai ser, eu vou usar o primeiro método aqui como sendo golden, vai ser esse método aqui. Tá? Vou usar o golden primeiramente. Então, a gente vai usar o método da regra de ouro. Tá? O método golden é o golden section, o método da regra de ouro. Então, vou executar. Então, está aqui, o resultado de x é 99. Então, esse é o valor da função, praticamente aí 0 para o valor onde x máximo vai ser 99,99. Então, esse vai ser o resultado. Se vocês quiserem somente o valor de x como resultado, você poderia colocar assim, se eu quiser imprimir somente esse valor. Veja que isso aqui é um dicionário. Ele gerou um dicionário para a gente com todos os resultados. Então, o melhor aqui seria se a gente colocasse res. Eu vou zerar esse aqui e vou executar novamente. Então, pronto, ele executou aqui o res, ele transformou isso no meu dicionário e veja que eu posso acessar essa chave. Se eu quiser acessar aquele elemento e imprimir ele, eu posso, eu quero imprimir o res.x. Você pode fazer dessa forma. Pronto, ele imprimiu aqui para mim 99, que é o valor de x que está lá. Você também poderia imprimir passando para ele a chave x, da seguinte forma que nem nós vimos nas aulas anteriores. Pronto, ele colocou também 99,99. Beleza. Agora, vamos imaginar que eu queira resolver usando outro método. Vou colocar o branch. Então, vamos executar. Pronto, ele resolveu 99,99. E eu posso utilizar também o método bounded. Vamos copiar, colar aqui, e vamos passar
bound. Vamos passar o bound. O que é um bound? 2 itens correspondentes à otimização onde a gente quer. Então, vamos passar para ele esse bounds. Então, isso aqui, gente, não está falando, mas provavelmente é uma tupla. Então, vou passar para ele o bounds. Bound vai ser, vou colocar aqui de 30 até 200. Então, pronto, uma vírgula parando, vou executar. Pronto, ele retornou para mim o valor de 100. Ok. Então, se eu quiser colocar agora, definir aqui como 110 até 200. Nesse caso, veja, e o mínimo da função é 100. Né? Se eu não colocar aqui, se eu colocar 30, o mínimo é 100. Só que se eu colocar um valor depois de 100, 110, por exemplo, o mínimo passa a ser 110. Então, para a gente verificar se essa função está funcionando, nós vamos testar dessa forma. O mínimo deverá ser 110. Então, está aqui, ó, 110. Se eu colocar agora 120 aqui, ó, o mínimo deverá ser 120. Agora, se eu passar para o outro lado, vamos imaginar que eu quero entre 0 e 90. Então, entre 0 e 90, o mínimo deve estar em 90. Né, porque a função desce até 90. Pronto, 89,99. Então, pessoal, funcionou, né? Está tudo funcionando perfeitamente. E é isso, né? Vocês viram aí que usar uma biblioteca facilita muito a nossa vida, reduz muito o tempo de programação. Então, era isso que eu queria apresentar. Um abraço e até a próxima videoaula.